Eu acho que a essa altura do campeonato, o Supremo devia acabar. Pode ter certeza que o Moraes, o destino dele não é impeachment. O destino dele é cadeia. Trump chegou a sugerir o uso de mísseis contra os cartéis de drogas. Presta atenção nisso. O Ministério de Defesa de Israel revelou que o PCC está utilizando um banco digital para financiar atividades terroristas. O mundo inteiro já sabe. Somos comandados, subjugados por narcotraficantes. O comentarista e ex-guerrilheiro Fernando Gabeira soltou uma verdadeira bomba essa semana ao vivo na Globo News. Segundo Gabeira, o STF, Supremo Tribunal Federal, deveria fechar. E ele foi além. Ele disse que os ministros do STF estariam comprometidos com o crime organizado. Tudo isso na mesma semana em que Donald Trump se reuniu com líderes da América Latina, exceto Lula, para discutir um combate eficaz contra o crime organizado. Donald Trump disse que se os líderes desses países quiserem, os Estados Unidos soltam uma bomba na cabeça de cada líder de facção desses países. É sobre isso que eu comentarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. O comentarista da Globo News, Fernando Gabeira, soltou uma verdadeira bomba essa semana ao vivo. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal deveria acabar e eu concordo com ele. O Supremo Tribunal Federal está totalmente corrompido. E como eu disse, ele foi além. Ele disse que os ministros do STF estariam comprometidos com o crime organizado. Confira o que ele falou. É preciso reconhecer que o caso ainda está muito no início, né? Eu ouvindo as interpretações hoje dessa troca de mensagens entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes, eu senti assim um cuidado muito responsável dos analistas ao dizerem, por exemplo, o cliente, o Vorcaro era cliente da mulher do Alexandre de Moraes. Se fosse uma conversa da mulher do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, seria perfeitamente normal. Era uma troca entre clientes e advogados. É estranho que o ministro tenha entrado no meio dessa história. Eu acho, eu me sinto um pouco analista de Bagé, aquele que fala grosserias, mas eu vejo as coisas de uma forma diferente. Eu vejo esse contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master, um contrato multimilionário. Ele não tem expressão em ações, ele não tem expressão em defesa de ações em várias áreas nas instituições brasileiras. É um contrato que não tem trabalho de volta. No meu entender, esse contrato é um contrato para a proteção do Vorcaro pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu nesse diálogo é a prova dessa minha hipótese, ou pelo menos é uma demonstração de que a minha hipótese não é equivocada. Na verdade, quando o Vorcaro precisou de resolver problemas sérios ligados ao Banco Master e ligados à sua liberdade, quem que ele procura com urgência? O ministro Alexandre de Moraes. Daí eu concluo que o contrato realmente era uma fachada para o ministro de Moraes proteger o Vorcaro. Concluo mais, que o Alexandre de Moraes é um funcionário do Vorcaro. Mas isso pode me trazer alguns problemas com o Supremo. Eu diria mais uma coisa que vai me trazer problemas com o Supremo. Eu acho que a essa altura do campeonato, o Supremo devia acabar. Tem uma proposta do Walter Maiorovitch, que eu concordo com ela, no sentido de que o Supremo encerrasse a sua carreira, os ministros continuariam em disponibilidade, evidentemente, mas se formaria um novo Supremo, porque esse que está aí, no meu entender, já se desgastou de uma maneira muito grave. A proposta do jurista Walter Maiorovitch, eu tenho discutido com ela em vários lugares e acho que pode vir a ser uma proposta importante no futuro próximo. Mas desculpem essa entrada assim, jornalista de Bagé, mas é como eu vejo a situação. Segundo todas as pessoas que se manifestaram até agora ou analisaram esse caso, a tendência é de manter a prisão preventiva. Então, independente até do voto do Toffoli, a expectativa é de que a prisão seja mantida.
E se não for mantida, será uma surpresa muito grande. Mas o fato do Toffoli estar votando, mesmo que ele vote a favor da prisão, é considerado por alguns juristas uma anomalia, uma vez que ele é suspeito nesse caso. Mas o fato é também que o Supremo não acha isso. O Supremo decidiu comprar tudo o que o Toffoli fez até agora, especificamente o que ele fez em relação ao Banco Master. Então a própria instituição está muito envolvida nesse processo e ela decidiu comprar essa situação e aceitar o desgaste que é cada vez maior. O próprio Gilmar Mendes, ele decidiu, em determinado momento, impedir que a empresa do Toffoli tivesse o seu segredo, o seu sigilo bancário levantado. Ele, para fazer isso, ele fez uma enorme ginástica, ele desencavou um processo que ele tinha julgado antigamente, estava já encerrado, ele atribuiu a ele mesmo essa missão de julgar o caso, concedeu um habeas corpus a uma empresa, o que é algo esquisito. Enfim, ele fez todas as peripécias jurídicas para segurar o Toffoli. Então, o que você vê ali no Supremo Tribunal Federal, que hoje é um grupo muito coeso em torno dos seus membros, independente do que seus membros fizerem. Então, eu acredito que o Toffoli vai votar, acredito até que ele vai votar pela prisão, mas também, por outro lado, o simples fato dele participar da votação confirma bastante bem o fato do Supremo hoje ser uma corte comprometida com o crime organizado, de uma certa forma. E tudo isso corrobora com as falas do deputado Nicolas Ferreira quando ele diz que Alexandre de Moraes tem que ser preso, coisa que todo brasileiro de bem deseja, exceto aqueles que defendem corruptos e bandidos. Confira a fala do Nicolas Ferreira. Nós sabemos que vocês também estão de olho na política nacional. E o Vocaro ligou para o Alexandre na hora da prisão. O que você tem a dizer? O rei está nu. É isso que eu tenho para dizer, né? Hoje saiu aí as notícias de que no dia, né, que Daniel Vocaro foi preso, ele mandou diversas mensagens ali para o ministro Alexandre de Moraes, ali na ânsia de querer vender o banco, né, para poder ter a liquidez, estava com uma crise para poder vender o banco. E engraçado, né? Na hora do desespero, ele não entrou em contato com a advogada dele, Viviane Moraes. Entrou em contato com o marido dela, por quê? Como que uma pessoa que contrata uma outra por 129 milhões de reais nunca tenha trocado uma ligação e uma mensagem? Então, assim, meu amigo, eu acho que tem muita coisa para se preocupar nesse país e pode ter certeza que o Moraes, o destino dele não é impeachment. O destino dele é cadeia. Exatamente, o destino de Alexandre de Moraes é cadeia. E sabendo dos envolvimentos cabulosos do Partido das Trevas, Lula, PT, STF, com o crime organizado, como disse o próprio Gabeira, o STF está comprometido com o crime organizado. Sabendo disso, o Donald Trump fez uma reunião para discutir o combate ao crime organizado com países da América Latina, mas não convidou o Lula, justamente porque ele sabe. Porque para combater o crime organizado, tem que combater Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lula, tem que combater tudo isso. Por isso, o Lula não foi convidado. Confira o que o Donald Trump disse em relação a jogar uma bomba na cabeça dos criminosos aqui no Brasil. Estados Unidos, Donald Trump anunciou há pouco uma coalizão militar para erradicar os cartéis de drogas. Ele participa de uma cúpula com líderes latinos, batizada de Escudo das Américas, com parte dos líderes latino-americanos. Aí, entre eles, estão Javier Milei, que é o presidente da Argentina, Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, e José Antônio Cast, que é o presidente eleito do Chile, que toma posse neste mês mesmo de março. Trump chegou a sugerir o uso de mísseis contra os cartéis de drogas. Além disso, o presidente americano também citou a situação na guerra contra o Irã e disse que os Estados Unidos estão indo muito bem. Afirmou que 42 navios da marinha iraniana foram destruídos em 3 dias. Sobre Cuba, Trump foi firme ao dizer que o regime do país está no fim da linha e que o governo cubano está negociando com os Estados Unidos. E vocês estariam de acordo que os Estados Unidos mandassem uma bomba na cabeça do Marcola, Fernandinho Beiramar, Beto Louco e todos esses outros corruptos, bandidos, terroristas, que, como eu vou mostrar na próxima notícia,
gastaram quase R$500 bilhão financiando grupos terroristas ligados ao Irã. Confira essa matéria. O Ministério da Defesa de Israel, presta atenção nisso, o Ministério de Defesa de Israel revelou que o PCC está utilizando um banco digital para financiar atividades terroristas. Um comunicado foi enviado ao governo brasileiro e também ao Ministério Público de São Paulo, além da Polícia Federal. O nome da organização terrorista não consta nesse documento enviado pelo país judeu, mas a PF e outros organismos internacionais já haviam alertado várias vezes a conexão financeira entre a facção, máfias, cartéis e grupos terroristas. O comunicado israelense revela ainda que as verbas seriam transferidas via criptomoedas para fins de perpetração de terrorismo. O PCC teria enviado cerca de R$450 milhões para contas ligadas a grupos terroristas em quase 2 anos. Agora, vendo tudo isso, você chega àquela conclusão do porquê que o Lula, Lewandowski, esse povo todo não quer classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Mas não vai ter jeito. A mudança não vai vir de dentro do Brasil. Infelizmente, os nossos deputados e senadores não tiveram forças para fazer nada, como o próprio Nicolas disse, que ele não tem força para fazer nada. Só que a mudança está vindo de fora, o Brasil está cercado. E como o Trump disse, pode até mandar uma bomba na cabeça dos traficantes. Uma coisa eu quero mostrar para vocês agora, que o Alan dos Santos disse, e que é muito importante. Eu sei que muitos não gostam do Alan dos Santos, não concordam do modo que ele fala, mas o que ele falou é o seguinte: nós temos a faca e o queijo na mão. Nunca o Brasil teve tanto apoio externo para mudar o regime corrupto no Brasil. O que precisa ser feito agora é o povo brasileiro de bem se unir para ajudar a tirar o Lula do poder. Com outro presidente, pode ser o Caiado, pode ser o Flávio, pode ser o Zema, com outro presidente no Brasil e com o apoio de toda a América Latina e dos Estados Unidos, o Brasil tende a se tornar uma potência gigantesca, muito mais do que foi em toda a sua história. Confira o que o Alan dos Santos fala e eu concordo com ele. Acabou de acontecer o encontro do Trump com todas as lideranças da América Latina que querem combater o narcotráfico. Não só a América Latina, como a América do Norte e a América Central. Estavam lá todos os líderes, todos os países que querem começar a fazer um ataque coordenado a todos os narcotraficantes. O Lula não estava presente, nenhum representante do governo brasileiro estava presente. O Brasil não estava presente porque o Brasil é alvo. O Brasil, a Colômbia, a Venezuela, Cuba. Infelizmente, nós entramos no alvo dos países sérios que querem combater o narcotráfico. Eu não sei dizer como serão esses ataques coordenados e como eles irão ocorrer. Eu só sei que a América Latina não será mais a mesma, porque os Estados Unidos não estão para brincadeira. O Trump não está para brincadeira. É um ano eleitoral, é um ano em que nós precisamos dar uma resposta como povo pelo futuro do nosso país, pelo futuro dos nossos filhos. O Brasil que queremos depende de nós. O mundo inteiro já sabe. Somos comandados, subjugados por narcotraficantes que estão no poder executivo, no poder judiciário e que também estão, em boa parte, no poder legislativo. Nós precisamos eleger políticos sérios para que possamos mostrar ao mundo que nós, como povo, não fazemos parte do narcotráfico. O Brasil tem uma grande chance esse ano e quero agradecer aqui publicamente ao presidente Donald Trump e a todos os líderes da América Latina, Javier Milei, o Castro no Chile, o Bukele, que o Brasil vai entrar nessa rota em breve. É Flávio Bolsonaro 2026. E eu concordo com o Alan dos Santos, porque esse ano nós teremos Nunes Marques e André Mendonça no Supremo Tribunal Eleitoral comandando as eleições presidenciais. Nós temos uma ajuda externa tremenda, não só dos Estados Unidos, mas com países como Argentina, Chile, Equador, El Salvador. O Brasil está isolado. E só para concluir esse vídeo de hoje, eu quero mostrar uma matéria que fala em que André Mendonça disse o seguinte: não importa o que aconteça,
ele vai prosseguir nas investigações do caso do Banco Master e do INSS. Doe a quem doer. André Mendonça avançará com o caso Master no STF. Doe a quem doer. Já são mais de 30 procedimentos filhotes na Polícia Federal. O caso do Banco Master avança de forma tão devastadora no STF que não há, por hora, uma lista de quantos políticos com foro figuram e irão figurar como investigados. Já são mais de 30 procedimentos filhote na Polícia Federal. O caso é conduzido pelo ministro André Mendonça, que já deixou claro ao bater de frente com a PGR sobre a prisão do Daniel Vorcaro. O bochecha de bulldog, Paulo Gonorreia, não queria que prendesse. Daniel Vorcaro, mas votou a favor para prender os presos do 8 de janeiro, para prender Bolsonaro, para prender o Felipe Martins. É outro. Paulo Gonorreia é outro que vai cair. Porque ele com certeza tem alguma coisa aí. Tá? Então, o André Mendonça já bateu de frente com o Paulo Gonet contra a prisão do Daniel Vorcaro. E disse que vai continuar. Doe a quem doer. E esse doe a quem doer é contra os ministros do STF, porque vai chegar na cabeça dos ministros do STF. Já tá chegando, né? Cada hora que passa é uma notícia de Alexandre de Moraes mentindo. Não conversei com o Daniel Vorcaro. Conversou sim, mentiroso, corrupto. Sua casa vai cair, porque todo brasileiro de bem quer isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí sobre esses assuntos que eu dei para vocês aqui nesse vídeo. Você acha que o STF está comprometido com o crime organizado? Você acha que o STF deveria fechar? Isso porque foi o Paulo Gabeira, um esquerdista, hein? Um esquerdista. Porque outrora, em outras épocas, se um brasileiro de bem falasse que o STF precisaria fechar, tava a Polícia Federal no outro dia na casa dele. Olha como mudou a situação do Brasil. Os próprios esquerdistas estão falando em fechar o STF. E eu digo mais. Vocês lembram do José Dirceu falando que o STF era a pior coisa do Brasil, porque contra eles não tinha nada que pudesse fazer contra o STF? Os esquerdistas têm medo também do STF, porque o poder do STF até então era ilimitado. Até então. Mas como a onda vem de fora... O Alexandre de Moraes, o Elon Musk falou que ia te ver preso, hein? Será? Eu acho que sim. Comenta aí. Tchau, tchau e até a próxima.